essa semana, né? Na verdade, jogou na segunda-feira. Então, teve toda a semana para se preparar para o jogo de amanhã, que eu entendo que é uma final. Por que uma final? Porque se o Vasco não ganhar, o Vasco obrigatoriamente vai ter que ganhar do Botafogo. Então, assim, é um jogo que ganhou uma importância muito grande no campeonato, na minha opinião, no campeonato, que o Vasco tem mais chance de ser campeão. Primeiro porque é um campeonato que está quase que terminando, né? E ele pode terminar amanhã, caso o Vasco não vença. Então, assim, porque os outros, Copa do Brasil, Sul-Americana, que são campeonatos com esse mesmo formato, né? De mata-mata, decisivos, o Vasco também tem chance. Eles são mais longo. E o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vasco não tem chance. 38 rodadas com esse elenco que o Vasco tem nas mãos. Tem muita gente falando aqui que o Vasco precisa ir ao mercado porque a janela está acabando, que o Pedrinho tem sido muito omisso. Hoje até tinha uma notícia de que o América Mineiro rejeitou a primeira oferta do Vasco pelo Fabinho, né? Eu falei, caramba, eu não sei nem quem é o Fabinho, com todo respeito ao atleta, Ele faz a diferença no América Mineiro? Não faz. Então, como ele faria a diferença no Vasco da Gama? Então, acho que a gente está muito à deriva, né, Eri? A gente não sabe o que fazer. E acho que a gente está fazendo coisas mais para dar satisfação à torcida, né? Aí eu falo da diretoria, agora estou falando da diretoria, mais para dar satisfação à torcida do que propriamente com as nossas convicções. Eu me incluo como vascaíno, porque o meu apoio é total ao Pedrinho, embora eu me permita a fazer as críticas quando eu acho que ele erra. O que você acha? Eu acho o seguinte, Edmundo, de verdade, o Vasco, o Pedrinho, vamos falar bem do Pedrinho, assim, no sentido da administração, tá? Porque bem do Pedrinho a gente vai falar sempre, né? A gente vai falar sempre bem do Pedrinho. Vamos falar da administração. O Pedrinho pegou um Vasco falido, todo cheio de problema, na UTI, respirando por aparelhos. Tirou da UTI, tirou dos aparelhos, botou numa sala, em quarto particular, saiu do quarto, foi para casa e hoje está saudável. Saudável significa que está respirando com os próprios pulmões, etc. e tal. Só que continua numa situação muito difícil. Entenda, a gente pode chegar a falar assim, gente, alô, torcida do Vasco, o caso é o seguinte, tentamos de todas as maneiras, não conseguimos, porque nós não temos o dinheiro suficiente para trazermos para cá aquele jogador que chegaria, pegaria a camisa, ia colocar e ia protagonizar, pelo menos na sua posição, ou na sua área, né? Que hoje não tem mais aquela posição, a não ser o goleiro, né? Goleiro é goleiro, o resto é uma loucura. Mas, enfim, nós não temos dinheiro para trazer essa pessoa. O elenco que nós temos, porque, sinceramente, gente, o elenco que nós temos, tanto que você está falando aí, é possível ganhar o Campeonato Carioca, é possível ganhar a Copa do Brasil. Você não está contando com ninguém, você está contando com esse elenco, Edmundo. Então, se a partir desse momento, chega e fala, galera, a gente não vai contratar ninguém para chegar aqui e ser mais um a correr atrás da titularidade. O que nós temos aqui, e aí vai chegar aqui o Rodrigo, lá, o Rivaldo, lá o Adson, né? A nossa base, nós vamos 2025 assim, para não dever ninguém, não extrapolarmos e não fazermos besteira. Acabou. Acaba o assunto. Porque esse assunto também mina.
Esse assunto é chato demais. Não só para contratar, como também para. Estão querendo levar fulano, estão querendo levar ciclano. Isso bagunça a cabeça, cara. É simples, Edmundo. Olha, nós não vamos tentar contratar mais ninguém. Sabe por quê? Porque está muito caro e a gente não tem dinheiro. E a gente não vai ficar do jeito que o Vasco estava, endividado, sofrido. A gente parou de pensar. Qualquer especulação é mentira. Nós não vamos, de jeito nenhum, contratar ninguém, porque a gente não tem dinheiro para contratar ninguém para chegar aqui e ser titular absoluto. Então, nós vamos com esse time, nós vamos com esse elenco, pagando em dia, honestamente, com a maior dedicação. Nós vamos com esse time atravessar 2025. E, se Deus quiser, no ano passado ficamos em 10º, se Deus quiser, ficaremos em 8º. Vamos correr atrás do 7º, do 6º lugar, no brasileiro, que eu digo. E acabou. Encerra-se qualquer tipo de especulação, Edmundo. Não, eu super te entendo. Eu acho que se comunicar com o seu público, né, com a sua torcida, é de fundamental importância. Tem alguns anos que a imprensa, de um modo geral, os clubes também, né, colocando times reservas, assim, diminuem os campeonatos estaduais, né? Há times, né, como diz, falando do campeonato no diminutivo. Então é isso, família Cruz Maltina, muito boa tarde, seja bem-vindo ao canal aí Vasco 98. Já cheguei deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativando o sininho de notificações, beleza? Agradecendo as imagens aí do canal do Fanático Vascaíno, tá? Canal aí do Mundo Ed, que vieram com opiniões e informações aí sobre o nosso Vascão. Fechado? Bem, vamos atualizar as notícias, né? O jogo passou, perdemos, agora o Vasco tem que focar nos reforços, tá? Tem que apresentar reforços para melhorar o time. Porque vamos ter jogo aí da Copa do Brasil, mas a gente vai trazer atualizações aqui sobre um atacante português, tá? Que o Vasco aí tá buscando a contratação, já fez proposta, tá? Por esse jogador. Tá? A gente vai trazer aqui pra você, que é o Nuno Moreira, tá? Que é Nuno Moreira? Nuno Moreira é um jogador aí do Casa Pia, tá? Português, 25 anos. O Vasco fez uma oferta aí de $1 milhão, tá? Pelo jogador. Só que, segundo informações aí de jornalistas, tá? Jornalistas aí, tanto de Portugal quanto daqui do Brasil. Inclusive o André Hernan trouxe essa informação. O Casa Pia aceita a saída do jogador só pela multa, tá? Que é 3,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões, tá? Nuno Moreira, que é destaque lá do Casa Pia. Pra quem não sabe, o Nuno Moreira, ele era cogitado a substituir o Bruma, tá? Quando o Vasco estava negociando com ele. Nuno Moreira aí que tá brilhando aí com a camisa aí do Casa Pia lá de Portugal. É um ponta veloz, tá? É um ponta veloz, tem tudo aí para ser um grande reforço. Se o Vasco, mas para isso o Vasco vai ter que aumentar a proposta, né? O Vasco ofereceu 1 milhão de euros, tá? Proposta que não foi recusada, mas deve ser recusada. Acreditei que na casa dos 3 milhões de euros o Casa Pia libera, tá? Então, se o Vasco aí quiser fechar com o jogador, o Vasco vai ter que botar mais grana na mesa com esse jogador, que é destaque, tá? Destaque lá do Casa Pia. Então o Vasco tem que correr atrás para fechar com esse jogador, que eu acho que seria uma boa contratação, tá? Certo? Vamos aqui falar também sobre os reforços, né, que estão chegando aí na próxima semana, que é a dupla, né, Benjamin Garré e Lloyd Augusto, tá? Tudo fechado. Benjamin Garré será comprado pelo Vasco, tá? Por 4,5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais, tá? Um jogador aí que a gente já falou das características dele. Lloyd Augusto, ainda não se sabe se ele tá vindo por empréstimo ou o Vasco está comprando, tá? O jogador jogou ontem, foi expulso, tá? Pelo Antalyaspor, lá da Turquia. O Lloyd Augusto, que praticamente já se despediu, tá? Lá do time, foi o último jogo. O Benjamin Garré hoje, no jogo do seu time, não foi relacionado, tá?
Jogadores já estão de passagem comprada rumo ao Brasil para ser os novos reforços do Gigante da Colina, tá? Se você aprovou, comenta aí embaixo. Você já viu um jogo desses jogadores? Deixa aí nos comentários. Sobre Davidson, tá? Importante frisar que na próxima semana poderá haver uma reunião entre o staff do Vasco e o staff de Davidson, tá? O Davidson teria pedido aos empresários para vir pro Vasco, tá? Essa é uma informação que saiu. O Davidson quer muito jogar no Vasco, tá? Ele entende que essa é uma hora boa para ele voltar pro Vasco, tá? Entende que seria uma boa opção ali para o ataque do Vasco, o Davidson. Então o Vasco aí, se quiser fechar com o Davidson, também tem que negociar com o Atlético, né? Que tem seu passe. Mas eu acredito que não será uma negociação tão difícil assim, tá? O Atlético já tem vários jogadores ali. Então liberar o Davidson, acho que não seria de tudo muito difícil, não. Então depende do Vasco, né? Sei que vai acontecer essa reunião e qualquer novidade a gente traz para vocês aqui em primeira mão. Fechado? Bom domingão a todos. Derrotante foi triste, mas agora é pensar para o futuro. Vamos torcer pro Vasco vencer na quarta e esperar os reforços chegar, certo? Saudações Cruz Maltinas. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e comenta aí embaixo, deixa sua opinião. Deixa aí o que você tem para falar sobre o Vasco. Deixa a opinião de vocês nos comentários e até mais.